O tema de hoje, nosso tema de hoje apresenta 3 ordens de Deus para nós mudarmos a nossa vida, para nós sermos bem-aventurados. 3 ordens de Deus, cada uma expressa um verbo, uma ação. Vamos ler Mateus 9:23 para entendermos a vontade de Deus para nossas vidas. Diz assim o texto bíblico: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E o texto continua dizendo: e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, se o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Essa parábola aqui, irmãos, ela tem uma grande lição. Toda a parábola do Senhor tem uma grande lição para nós, uma lição para a nossa vida, e nós temos que entender. E aqui tem muitas lições pequenas, só que a maior lição dessa parábola aqui é o perdão. Mas vamos ver de que forma é esse perdão. Primeiro vamos entender a parábola. Um homem tinha um débito com seu senhor muito alto. Um débito alto. Aqui o texto bíblico diz que ele devia 10.000 talentos. Ora, deixa eu dizer aqui uma coisa para os irmãos e para os amigos. Um talento era dinheiro que muitas vezes a pessoa conseguia em um mês. Um dinheiro, um trabalho de um mês, um talento. Agora, imagine só, o homem devia 10.000 talentos, ou seja, uma dívida impagável para ele. Ele não tinha como pagar. Mas chegou o momento do acerto de contas. Sabe o seguinte, irmãos, em toda a nossa vida, tudo que a gente faz tem um acerto, né, no final. Até com Deus, principalmente, a Bíblia diz assim, que a gente pode fazer o que vier no nosso coração, nos alegrar, só que a Bíblia diz, o sábio Salomão diz assim: mas saiba de uma coisa, no final, Deus vai pedir contas. O acerto é correto, vai acontecer. Aí o que acontece? Aquele devedor, o homem que devia 10.000 talentos, quando estava diante do seu senhor, e o senhor pediu que ele acertasse as contas, ele não tinha com que pagar. Não tendo com que pagar, ele se humilhou diante do seu senhor. Aqui o texto bíblico diz aqui o seguinte, que ele rogou, reverente, se prostrou e rogou diante do seu senhor: tenha paciência comigo, porque eu vou te pagar. Agora veja o detalhe, ele pediu ao Senhor para ter paciência, dizendo que ia pagar, mas o Senhor entendeu que ele não tinha condições. Aí fez o seguinte, primeiro o Senhor tinha dito que ele ia vender tudo, os seus filhos, a mulher, até ele, para ser escravo. A lei na época era essa, irmãos. Quem não tinha com que pagar, pagava com trabalho, era escravo a vida toda daquele que era o seu credor. Mas acontece o seguinte, o homem rogou,
implorou ao seu Senhor perdão, ou então paciência, não foi nem perdão, foi paciência para pagar. Mas o Senhor deu, sabe o que para ele? Mais do que ele pediu, deu perdão. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu digo aqui, analisando aqui pelo valor, pela quantia, eu ficaria muito feliz se fosse aquele homem que foi perdoado. Será que você ficaria feliz? Um perdão grande desse, um valor absurdo, hein? Opa, escapei de ser escravo com minha família toda, o homem deu perdão. Aí ele saiu dali feliz da vida. Só que o detalhe, irmãos e amigos, o homem que saiu dali perdoado, ele encontrou alguém que lhe devia pouco em relação ao que ele devia ao Senhor. Ele devia pouco, aquele homem devia pouco. O texto bíblico diz aqui que aquele homem devia 100 denários. Denário era uma moeda insignificante. 100 denários não era nem o trabalho de uma semana. Era pouco. Mas aquele homem que queria seu dinheiro de volta, insistiu. Mas o seu servo ou conservo fez a mesma coisa que ele. Rogou, implorou, suplicou para que ele fosse paciente. Seja paciente comigo. A mesma coisa que ele fez lá. Só que ele não foi paciente, não. Ele fez o quê? Ele colocou o homem na prisão. Botou na prisão para pagar. E aí os conservos ali, aquelas pessoas que viram acontecer esse absurdo, disseram: que homem malvado, que homem ruim, eu vou falar com o nosso patrão. E foi falar com o Senhor, dizendo o seguinte: olha, ele não perdoou um conservo dele, que era pouquinha dívida. O Senhor então chama aquele homem. E quando chamou o homem, disse assim: servo malvado, eu te perdoei uma dívida grande, imensa. Você devia fazer a mesma coisa. Como eu te perdoei, você devia perdoar. Mas como você não perdoou, vai acontecer o seguinte: você agora vai ser castigado até pagar toda a dívida. E no final, irmãos, algo que a gente parece que a gente não entende muito, mas vamos entender o último verso. Leia comigo o último verso. Assim também, verso 35, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos, só para você pensar, ou para vocês pensarem, eu pergunto para você pensar. Perdoar é fácil? Vamos lá. Olha, eu vi ali uma mão balançando dizendo que não. Perdoar não é fácil. Mas é possível. Mas é possível, muito bem. Perdoar não é fácil, mas é possível. Agora, irmãos, uma coisa é certa, e amigos. Todos nós queremos o perdão de Deus, é verdade ou não é? Todos nós queremos o perdão de Deus. E outra coisa, não só queremos, mas nós necessitamos do perdão de Deus. Agora, o que é que Deus está dizendo para mim e para você nesta parábola, irmãos e amigos? Deus não vai me perdoar se eu não souber perdoar o meu próximo. Deus não vai me perdoar se eu no íntimo não perdoar o meu próximo. Eu estava fazendo uma Santa Ceia numa igreja aí há anos atrás. Aí um irmão me chamou e disse assim: pastor, eu quero me salvar, mas eu não vou participar da ceia hoje não, porque eu não perdoei uma irmã minha. Irmã mesmo de sangue. Eu disse: há quanto tempo? Ah, pastor, isso há muitos anos. E ela mora onde? Ele disse: ela mora 2 horas e pouca daqui no interior aí. Não sei se foi Itapipoca ou foi Itapajé, um dos dois aí. Aí eu disse assim: o que é que você está esperando? Pegue o carro e vá lá pedir perdão. Ah, pastor, mas eu não vou não. Sabe por quê? Porque eu não vou perdoá-la. Eu não vou perdoá-la. Aí eu disse assim: mas você quer o perdão de Deus? Ele disse: quero. E como é que você quer o perdão de Deus, homem, se você não perdoa a sua irmã? É, pastor, mas o coração aqui não vai perdoar, não. Eu disse para ele o seguinte: irmão, do ponto de vista bíblico, se você não perdoar, você não terá perdão. Você não terá perdão. Eu não sei se ele perdoou a irmã, mas ele ficou pensativo naquele momento. Irmãos, Deus quer nos perdoar, mas nós necessitamos perdoar uns aos outros. E eu dividi aqui o perdão em 3 partes. Quais são as 3 partes do perdão? A primeira parte é eu perdoar a mim mesmo.
Mas como é isso? Você sabia que tem gente que não se perdoa? Eu já encontrei diversas pessoas me dizendo assim: pastor, eu não me perdoo pelo que eu fiz. Olha, irmão, se a pessoa não se perdoa, ela também não vai perdoar outro, ela não vai também receber o perdão de Deus. Porque se eu não me perdoo é porque eu não aceitei o perdão de Deus ainda na minha vida. Então o primeiro ponto é o seguinte: eu tenho que me perdoar. Eu tenho que confiar que a Bíblia diz assim, que quando Deus perdoa, Ele lança nossos pecados nas profundezas do mar e não traz de volta. Quando eu leio esse texto, eu me lembro muito de um episódio que tinha na televisão, em 1900 antigamente, que era O Homem do Fundo do Mar. Eu gostava de assistir, era a tarde que passava, à tarde, não sei qual era o dia da semana, mas passava, O Homem do Fundo do Mar. Era um seriado que mostrava o homem que mergulhava muito para trazer do fundo do mar coisas perdidas, tesouros, antiguidades de embarcações que haviam naufragado. Mas eu fico pensando assim, nesse episódio e no texto bíblico, o seguinte: muitos de nós somos mergulhadores do fundo do mar. Homens e mulheres do fundo do mar. Por quê? A gente traz coisas que não devia trazer mais, que Deus lançou nas profundezas do mar, em relação a nós, em relação às pessoas. Irmãos, ninguém aqui deve ser homem ou mergulhador ou mergulhadora do fundo do mar. Deus perdoa completamente. Agora, se Deus me perdoa, eu tenho que me perdoar. Não deixar que o inimigo fique colocando na minha mente: ah, mas você fez isso, você fez aquilo, aquilo aconteceu, você não tem jeito, não, tem jeito sim, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E não há pecado que Ele não possa perdoar. Agora tem uma coisa, eu tenho que me perdoar. Depois que eu me perdoo, irmãos, Deus me perdoou e eu também me perdoo, eu tenho que fazer uma coisa: eu tenho que perdoar aquelas pessoas que estão perto de mim. Olha, às vezes há muita coisa, há muita gente que a gente deve perdoar, principalmente dentro da família, né? Dentro da família ali, alguém pisou no seu calo, porque na família todo mundo sabe o ponto fraco um do outro. E aí alguém pisou no seu calo um dia e você não perdoou e guardou aquela mágoa. Irmãos, amigos, não leve para a sepultura a mágoa de ninguém, perdoe. Ah, pastor, mas e se a pessoa não quiser reconciliação? Aí é com a pessoa. Mas a sua parte você tem que fazer para ficar com o coração limpo diante de Deus, diante de você e diante das pessoas. Perdoe as pessoas de perto. Perdoe as pessoas de perto. Agora também o perdão se estende para as pessoas distantes também. Ah, pastor, mas é uma pessoa que eu nem tenho muito contato, mas perdoe. Se você não tem condições mais de entrar em contato com aquela pessoa, perdoe no íntimo. A Bíblia diz que no íntimo do nosso coração nós devemos perdoar para ficar felizes, viver bem. Irmãos, a falta do perdão é um veneno que destrói. Olha, uma pessoa que não perdoa, ela pode adoecer. Uma pessoa que não perdoa pode estar ficando abatida. E a Bíblia diz assim, que o coração abatido, ele faz secar os ossos. Ontem, sexta-noite, eu estava no PG de casais e uma irmã falou uma coisa interessante. Enquanto ela não perdoou a sua sobrinha, ela não teve paz, mas quando ela perdoou, a paz voltou. Então nós temos que perdoar, porque se eu não perdoar, irmãos, o Pai Nosso está dizendo: perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então nós devemos perdoar. Agora, pastor, dentro desse contexto de perdoar, o que é que Deus pede de mim mais? Eu vou dizer aqui o próximo item que Deus pede, mas vou deixar o último, que eu considero mais importante. Uma outra coisa que Deus pede de nós, irmãos. Quem quiser anotar aí, eu não vou ler, mas só vou mencionar. Em 1 Coríntios 13, em Colossenses 3, verso 13 a 16. Colossenses 3, 13 a 16 diz assim, que nós devemos suportar, tolerar uns aos outros. Nós devemos tolerar. O cristão tem que ter tolerância. Você já imaginou se Deus não tolerasse a gente? Os irmãos acham que nós fazemos muita coisa ruim diante de Deus, errada ou não? Às vezes a gente decepciona o Pai, não é verdade? Mas Deus suporta. Lá em Colossenses 3, 13 e 16, suportai-vos uns aos outros. É o que Deus pede de nós.
suportar. Irmãos, vou dizer uma verdade aqui, os amigos. Se a gente seguisse essa ordem de Deus aí de tolerar e suportar uns aos outros, a gente evitaria muita contenda. Mas parece que a gente já fica com os nervos à flor da pele, né? Não quer mais tolerar ninguém, nada. Você vê que às vezes um casamento aí, poucos dias, poucos meses, o marido não tolera a mulher não tolera e daqui a pouco está pedindo divórcio. E hoje em dia está sendo até moda, né? Casamento é uma coisa que parece que é descartável. Não para o cristão. Porque, na verdade, se você assumir o casamento, se não for por questões muito complexas, nós devemos tolerar, suportar uns aos outros, em amor. Agora, o terceiro ponto aqui, Deus dá ordem de nós perdoarmos, suportarmos. E o terceiro aqui que eu vou colocar é o seguinte, Deus diz assim que nós devemos amar uns aos outros. O livro principal que fala sobre o amor é 1 Coríntios 13. Amai uns aos outros. Interessante que, não sei se vocês já observaram, no final de 1 Coríntios 13 diz assim, fica então a esperança, a fé e o amor. Mas desses três, o maior é o qual? O amor. Você sabe por que o amor é o maior dom? Alguém aqui imagina por que o amor é o maior dom? Eu sei que você tem a resposta. É porque Deus é amor. A Bíblia diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E tem uma coisa, irmãos, tem gente que não perdoa, não suporta, não ama, mas quando a pessoa morre, quando o outro morre, ele está lamentando, eu devia ter amado, eu devia ter perdoado, eu devia ter suportado, mas acabou. Lá em Eclesiastes 9, versos 4 e 5 e 6, diz assim, que os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então é o seguinte, nós temos que amar, perdoar e tolerar enquanto estamos vivos, irmãos, enquanto as pessoas estão vivas também. Porque é o seguinte, eu só vou amar, perdoar e tolerar enquanto eu estiver nesse mundo aqui. E eu também só vou amar aquela pessoa, perdoar e tolerar enquanto ela estiver viva. Aí depois morrer, você vai fazer o quê? Lamentar? E uma coisa, irmãos, nós vivemos no tempo, eu ouvi uma notícia hoje de um amigo de infância, de adolescência, de juventude, que ele, infelizmente, médico veterinário, morreu de Covid, jovem, mais novo do que eu, em 5 anos. Só hoje eu tive 2 notícias ruins. Uma foi de um irmãozinho da igreja de Cidade dos Funcionários, talvez o irmão não conheça porque ele era novo lá, chamado irmão Paulo, que era casado com a irmã Jane. Há mais ou menos 2 meses a irmã Jane faleceu. E essa madrugada ele faleceu também. Só que ele era bem mais velho do que ela. O irmão Paulo tinha 96 anos. Ela tinha 72. Mas eu digo aos irmãos, ele teve complicação respiratória, cardíaca, não foi de Covid, nem ele nem ela. Foi outro tipo de enfermidade, só que ele morreu mais de tristeza, irmãos. Mais de tristeza. Ele estava no lar de idosos, eu fui visitar lá em Calcaia. Ele estava muito triste. E a tristeza mata também. Ele estava com a idade também bem avançada. Ele faleceu. E esse colega meu não, era novo. Novo. Lá no oeste, no norte da Bahia, na cidade chamada Capim Grosso. Um rapaz jovem, novo. Porque para mim, uma pessoa com 50 anos é muito novo. Com certeza. Deixou esposa e filhos inesperadamente. Esse foi de Covid. E ele tratou tantos animais, o veterinário, né? Mas não teve condições de tratar dele, porque essa doença é terrível. Mas o que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte, nós não temos certeza nem de nós estarmos vivos, nem da outra pessoa com quem a gente tem contato. Por isso, irmãos, perdoemos, amemos e suportemos uns aos outros. Agora, pastor, como é que eu posso amar, perdoar e suportar? Só se eu estiver ligado à fonte do amor, do perdão e à fonte da tolerância, que é o Senhor Jesus. Irmão, se eu não estiver ligado, não adianta. Porque aí vai ter briga, vai ter indisposição, vai ter falta de perdão, falta de amor. Não adianta. Para eu conseguir perdoar, amar e tolerar.
eu tenho que estar ligado ao Senhor Jesus 24 horas. Mas, pastor, como é isso? Jesus disse assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique convosco para sempre. Então, irmãos, nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus todos os dias em nossa vida. Nós precisamos rogar. Aquele homem que devia, os dois que deviam, rogaram ali, suplicaram, clamaram para receber a bênção. E nós estamos fazendo o que, irmãos? Devemos clamar, suplicar todo dia pelo batismo do Espírito Santo. Pastor, mas eu já fui batizado e no batismo lá 3 anos atrás, a 5, a 10, a 15, a 12, a 8, eu fui batizado também com o Espírito Santo. É verdade, mas o batismo do Espírito Santo precisamos todos os dias. E você sabe o que é o batismo do Espírito Santo? É a presença de Jesus em minha vida, para que eu possa viver diferente. E fazer como o apóstolo Paulo. Paulo disse assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E agora, irmão, se Cristo não viver em nós, vai ser difícil perdoar. Quando o seu esposo fizer uma coisa aí ruim, você vai ficar com a vontade de não perdoar. Quando a esposa fizer também, o filho, a mãe, a tia, o sobrinho, o vizinho, o colega, um irmão na igreja, irmãos, temos que pedir a Deus o batismo do Espírito Santo para nós amarmos, perdoarmos e suportarmos uns aos outros. Assim nós estaremos nos preparando para a volta do Senhor Jesus. Não adianta, se você tentar fazer isso com suas próprias forças, vai ser difícil. Mas Paulo disse assim: eu posso tudo naquele que me fortalece. O perdão, o amor e o tolerar é a ordem de Deus para mim e para você. E faça o teste, viva uma vida de mais perdão, perdoe mais, ame mais, tolere mais, para ver se sua vida não vai ser mais leve, vai ser melhor. Sabe por quê, irmãos? Porque você vai tirar um peso grande de você. Ah, pastor, mas e a pessoa? Aí é com a pessoa. Faça a sua parte. Sua parte é estar ligado à fonte. A fonte é o Senhor Jesus. Todos os dias, todos os dias, todos os dias eu tenho que estar conectado à fonte. Um dia que eu me desconectar, esse dia eu estarei mal. Um dia que eu me desconectar da fonte, vai ser um dia que vai ser muito difícil de eu amar, de eu perdoar e de eu suportar. Mas o apelo que eu faço para você neste momento, agora, é: Deus quer dar força e poder para você perdoar mais, suportar mais e amar mais. E a pergunta que eu quero fazer a você neste momento é: você quer dizer ao Senhor: Senhor, eu quero, pela tua graça infinita, ser um cristão para honrar o teu nome, perdoando mais, amando mais e suportando mais uns aos outros. Quer dizer ao Senhor? Levante a mão, eu vou orar por você neste momento, depois vamos louvar. Soberano Deus, honrado e exaltado Pai eterno, seja o teu santo nome. Senhor, obrigado porque a tua palavra tem muito poder e nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque neste momento, pela tua palavra, nós aprendemos que devemos perdoar mais, amar mais e suportar mais. Devemos, Senhor, fazer isto para exaltar o teu nome, para vivermos melhor e para nos prepararmos para o grande dia da tua volta. Agora, Senhor, nós sabemos que isso só será possível se nós tivermos uma vida de comunhão, uma vida ligada direto à fonte todos os dias, lendo a tua palavra, orando, em comunhão uns com os outros, e também, Senhor, clamando, rogando, suplicando pelo batismo diário do Espírito Santo. Nos abençoa, Senhor, nos orienta, abençoa aqui cada família, cada amigo, cada jovem, abençoa esta igreja, abençoa aqueles que estão tanto nas proximidades da igreja como aqueles que estão distantes. Nós suplicamos estas bênçãos, ó Deus eterno, pelo teu poder do teu Santo Espírito. E em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.